Olá, nós estamos aqui na Fast Building Experience em Blumenau. Nós vamos conversar agora com o Lucas Freitas. Ele é Head de Desenvolvimento de Produto da Mega Sistemas para a área de construção civil. Obrigado, Lucas, pela participação. É um prazer, vocês podem contar com a Mega e comigo sempre que vocês quiserem falar um pouquinho sobre tecnologia. Legal. A Mega é uma das principais, se não a maior, é certamente uma das líderes de software ligado à construção civil no Brasil, é isso mesmo? Hoje o Mega ele é um software focado no segmento da construção e incorporação, e hoje a gente tem boa parte dos grandes players, e players médios e players pequenos também, e a gente consegue atender toda a gama de clientes. Então a gente hoje já tem uma dominância no mercado, então é um software já de 20 anos, com uma expertise de 20 anos trabalhando no mercado, então a gente passou por todas as oscilações aí de economia junto com todo mundo. E hoje a gente tem um software bem robusto, um software bem completo, atendendo do momento da viabilidade, quando o cliente quer começar a trabalhar um estudo de um terreno, até a entrega de chaves, o pós-obra. Então a gente tem uma solução que contempla todas as frentes, tanto para a incorporação como para a construção. Você comentou que são 20 anos, mas a Mega foi fundada em 85, né? Isso. Então como é que a Mega surgiu e como é que depois ela entrou no mercado de construção? Porque ela não foi criada pensando nesse segmento, né? A Mega ela é uma empresa fundada em Itu, naturalmente de Itu, e ela era uma empresa focada em software para contabilidade, financeiro, para pequenas empresas. E aí, há 20 anos atrás, outros dois sócios de Curitiba, o Ferraz e o Giovanni, viram uma oportunidade, que eles vieram do segmento já de construção, já tinham toda a expertise, e se juntaram com a Mega em Itu, que ela já tinha uma história de toda a parte de controladoria, de recursos humanos, e começou a desenvolver também toda a parte do vertical. Foi uma espécie de fusão? Na verdade, até 2013 eram parceiros, e aí em 2013 foi feita uma fusão efetivamente, que aí a sociedade se tornou única, e aí foi quando o software se tornou, praticamente a gente já tinha uma plataforma de desenvolvimento junta, então a gente já desenvolvia e entregava a solução completa para o cliente, era transparente, mas acabavam sendo duas empresas, CNPJs diferentes, mas a solução era única. E aí em 2003 foi feita a fusão mesmo, que aí se ajustou todo o quadro societário, a empresa ficou mais uniforme, ela ficou mais enxuta, já pensando numa transformação digital, que lá em 2013 a gente achava importante, para tornar a empresa cada vez mais ágil, para entregar cada vez mais produtos ágeis, com metodologias de entrega baseadas em Scrum. Então a gente fez todo um preparo societário para que a empresa também pudesse acompanhar toda a visão de metodologia ágil, de mercado ágil. Em 2013, a Mega já era uma das líderes na área de construção, ou esse processo, inclusive, possibilitou uma arrancada e um ganho de mercado naquele momento? A gente já tinha uma solução líder de segmento já naquela época, mesmo com dois parceiros diferentes, então a gente já atendia boa parte dos players do segmento, só que essa preparação permitiu a gente um crescimento cada vez maior. Então a gente sempre cresceu, a Mega sempre foi uma empresa que teve crescimento próximo, acima dos 2 dígitos, na maior parte do longo da sua vida, só que essa preparação permitiu um crescimento e até um processo de maturidade muito maior para conseguir atender até outros níveis de mercado. A gente conseguiu cada vez mais atender até construtoras ou incorporadoras menores também dentro do mercado. E quais são as principais... É possível, quando alguém vai lá e vai contratar o software ERP da Mega, contratar apenas um pedaço, um pacote, ou ele vai comprar sempre o pacote completo? Não, o Mega é um software bem modular. Então, ele se encaixa em qualquer momento da empresa. Se a empresa está começando, está bem enxuta, e às vezes ela precisa só de um processo, às vezes, de recebíveis, o Mega consegue entrar só com a parte de recebíveis, a parte financeira. Ele não precisa entrar com contabilidade, com fiscal, com parte de obra. Eu consigo ir contemplando e encaixando todos os módulos conforme a minha empresa, inclusive, vai ganhando força, vai ganhando corpo e maturidade até para usar cada vez mais tecnologia nos seus processos. Então, você pode começar bem pequeno ou você pode começar completo. Aí vai muito da demanda de cada empresa, do momento que cada empresa vive também. E quais são as principais soluções para um incorporador? Vamos pensar primeiro na figura do incorporador, né? Que é quem toca o negócio, é o dono do negócio. Quais são as principais soluções para o incorporador? Hoje a gente cada vez mais quer levar a solução que transforme digitalmente as empresas, tá? Então, pensando no incorporador, a gente consegue começar com ele desde o momento zero do empreendimento dele. Então, quando ele está fazendo um processo de estudo de viabilidade, quando ele vai fazer todo o acompanhamento dessa viabilidade também, eu consigo entregar
a melhor solução de gestão de recebíveis do mercado, então uma solução que nasceu nativa para controlar, então... e é uma coisa até engraçada quando a gente vai falar com o incorporador, quando eu falo de carteira de recebíveis, parcela mensal, parcela semestral, anual, repasse, como eu sou do segmento, eu nunca chego com ele falando, diferente de boa parte dos softwares que vão lá falando de no contas a receber, você controla aqui, então você vê como você quer colocar o seu fluxo. Eu tenho todo um processo de venda com aplicativo, então quando a gente fala de entregar transformação digital, eu quero que a primeira impressão que o cliente final do meu cliente tenha é que ela já seja uma jornada digital. Porque o principal ponto, as empresas falam, não, já estou evoluindo com maturidade digital, só que ela esquece lá da ponta que às vezes o cliente chega no stand de venda, o corretor puxa um papel, risca e fala assim, peraí que eu vou validar essa proposta ali com o meu gerente de vendas. A impressão que ele está passando, mas no papel, é analógico mesmo. E é de verdade? Vai valer? Vai valer que você está escrevendo agora aqui no papel? Onde eu assino? Peraí, depois você vai jogar onde isso? Então, e como a gente está chegando no advento da LGPD, cada vez mais você precisa ter concordância e cada vez mais você precisa ter compliance nas informações. Então a gente já entrega uma solução, um app mobile, online e offline, para o corretor já fazer o primeiro apresentação do empreendimento, fazer toda a proposta conforme as condições que aquele cliente quer. Então a gente também mudou um pouquinho, simplificou o processo de venda com formas de pagamento, a gente não se preocupa mais com tabela de preço. Então o cara tem formas, quantos meses você quer pagar, quanto que encaixa no seu orçamento, vamos montar uma proposta. Traduzindo assim, se eu estou entendendo, quando o corretor senta na mesa de negociação com o cliente, ele consegue estar mostrando num tablet ou num computador ou no notebook ou até no celular. Isso aí. E fazer a simulação real dentro do sistema do incorporador que por trás está Omega. Isso aí. É isso? É isso aí. Então, como a gente tem solução embarcada de ponta a ponta, integrada de ponta a ponta, aquela unidade que o corretor está apresentando é uma unidade que com certeza está livre no espelho de vendas do... Não houve duplicação de vendas. Nunca vai ter duplicação de vendas, porque eu controlo, tenho uma gestão muito forte sobre isso. As propostas, elas ficam todas esperando aprovação, eu tenho todo um grau de aprovação com alçada direta, então essa proposta foi feita, encaixou dentro dos parâmetros ou passou por um segundo grau de aprovação, isso já segue de forma digital, a pessoa faz a aprovação, já libera a venda, já sigo com os próximos passos do fluxo, e aí eu ainda consigo controlar, se for Minha Casa Minha Vida, a parte de repasse já e avaliação de análise de crédito no começo. Então eu atendo todo o segmento, independente do nicho. Se ele trabalhar com Minha Casa Minha Vida, com alto padrão, eu consigo encaixar e embarcar a solução. Inclusive a possibilidade, se um corretor está numa mesa e por acaso um outro corretor sentou na mesa do lado com outro cliente, e esse aqui começou e já digitou lá, unidade 42B. Ela não está vendida ainda. Isso aí. Ela está apenas avaliando e fazendo uma proposta, uma simulação de naquele proposta. momento. O corretor na mesa do lado consegue acessar a 42B ao mesmo tempo? Depende da visão do corretor, do incorporador. Mas pode. E normalmente é o que acontece. Eu só reservo aquela unidade quando eu estou com uma proposta aprovada. Enquanto isso, podem entrar 2, 10, 20 propostas da mesma unidade. Qual for a melhor proposta para o incorporador ou para o fluxo que ele deseja naquele momento, vai ser a que ele vai aprovar. Essa proposta segue para frente, todas as outras são reprovadas, e aí é trabalho mesmo o trabalho do executivo de venda, do corretor, efetivamente conseguir contornar e até convencer ele de uma outra unidade ou uma unidade parecida. E lá na ponta do início do processo de desenvolvimento do produto, né? Que é a parte mais empolgante em geral que os incorporadores gostam, né? De pensar, sonhar com o projeto. Como que a Mega ajuda naquela parte? Ela é integrada com os projetos arquitetônicos, ela é integrada com a questão de engenharia, de viabilidade financeira apenas. Como é que é esse projeto lá no início? Eu tenho um software de viabilidade financeira para aqueles primeiros estudos e eu consigo entregar a cadeia completa para ele. Então, se ele tiver histórico, por exemplo, de obras dentro do sistema, que eu também tenho uma visão do construtor lá dentro, de todo o histórico de preço de material, o preço da sua composição, eu consigo trazer para apoiar no momento da viabilidade. Fora a solução em BIM também, que a gente já trabalha com soluções em BIM, já também com uma plataforma separada, inclusive do RP, para que você consiga receber os seus projetos modelados em 3D, extrair quantitativo de forma automática. Então a gente tem algumas soluções que, inclusive, querem reduzir o tempo de um processo de orçamento executivo, para você ter uma ideia. Em todos os estudos que a gente fez, um orçamento executivo demora em média 90 dias para ficar pronto.
A gente, com a plataforma e automatização, utilizando a metodologia BIM, a gente reduz esse tempo para 7 dias. Uau, de 90 para 7? Para 7 dias. E aí, quando você reduz todo esse time, você lança antes, você coloca o seu produto no mercado antes do seu concorrente, você consegue vender antes, rentabilizar antes, entregar retorno cada vez mais rápido. Quando é que vocês trouxeram a plataforma BIM? A gente, há 2 anos, começou a olhar a oportunidade BIM, e é muito engraçado porque lá quando a gente começou a estudar a plataforma, a gente já viu um movimento no mercado, eu quero BIM, eu quero BIM, eu quero BIM. Só que quando a gente foi a fundo, era muito mais desejo do que uso aprofundado. Hoje a gente ainda vê o mercado muito imaturo para a utilização de BIM. A gente já tem uma plataforma e as empresas agora estão começando a se preparar com contratação de consultoria, preparação da mentalidade para o uso da metodologia BIM efetivamente. Então, sair do 2D, partir para o 3D, olhar o planejamento, olhar o orçamento, a execução e até o pós-chave disso integrado na metodologia. Entendi. Então, usa a mesma marca ou vocês criaram uma marca nova? A gente criou uma marca, usa a marca da Mega, um software desenvolvido 100% dentro da Mega. A gente só com o nome da plataforma a gente separou que chama Hub, que é a plataforma. E elas também podem ser integradas? Elas são integradas. Depois que eu montei esse orçamento, extraí todas as composições, montei a ERP do projeto e quero fazer o acompanhamento executivo desse orçamento, eu consigo integrar isso para a plataforma Mega e já continuar com todo o processo aí de contratação, de controle de serviços, compras, todo o processo da engenharia mesmo como ele já existe hoje. E como é que é no mundo em que a gente vive uma transformação tão grande, ser head de desenvolvimento de produto? Porque a gente já fala até desenvolvimento de produto, mas é algo que não é um produto no sentido tradicional, literal, literal, né? Como é que é esse desafio hoje da tecnologia de estar na fronteira do conhecimento digital? É desafiador efetivamente no limite da palavra, porque a gente hoje entrega a solução mobile para o cliente final do meu cliente. Então, há 2 anos a gente já começou a pensar em arquiteturas, em soluções, em tecnologias que eu conseguisse, com baixíssimo custo, conseguir dar uma experiência mobile para o cliente final, que já é algo muito além do que o mercado, boa parte do mercado oferece hoje, que muitas vezes ainda para falar com o incorporador telefone, ou manda um e-mail, ou entra no meu site e manda um formulário. Muita gente ainda não dá autoatendimento. E aí quando a gente olha as novas gerações cada vez mais fortes no mercado, cada vez mais querendo autoatendimento, cada vez mais não querendo falar com pessoas, querendo ser atendidas mais rápido, porque o tempo para ela é muito importante, a gente hoje tem que estar pensando na vanguarda do que eu quero entregar de solução daqui a 2 anos. Então, por exemplo, alguma das estratégias que a gente já olha, aqui no FastBuilt em Blumenau, a gente está com uma solução de reconhecimento facial do grupo. A gente já olha essa solução como parte da jornada do processo de obra. Então, quando a gente já começa a falar de Lean Construction, de planejamento de curto prazo, entregar cada vez mais o que a pessoa precisa fazer chegar com esse cara na obra, reconhecer facialmente quem é aquele seu funcionário, já entregar a ficha de trabalho dele, ele já saber para onde ele tem que ir, já executar o trabalho dele, já conseguir medir de forma digital, isso já alimentar o escritório, o engenheiro, o diretor de obras e quem quiser fazer o acompanhamento e, por que não, até para o cliente final saber o quanto já está avançando efetivamente a obra dele. Então, assim, é desafiador a gente conseguir pensar em soluções que resolvem dores para o mercado e que efetivamente vão fazer sentido para entregar para o meu incorporador. Então, é sempre uma coisa que a gente passa muito tempo pesquisando e participando com os nossos clientes. E que caiba no bolso também, né? Claro. Porque a tecnologia, muitas vezes, não é a inexistência da tecnologia. Às vezes ela já existe, mas ela ainda não cabe no bolso da grande maioria. E daí você tem que pensar justamente em como reduzir o custo daquela tecnologia para que ela seja acessível, né? Então, o pensamento ágil é exatamente isso, né? Então, quando a gente vê esse advento de aplicações de metodologias ágeis, é exatamente para eu conseguir entregar soluções que façam sentido, mais rápida, com um custo menor e que efetivamente resolvam uma dor que é latente para o mercado. E qual se a gente tivesse assim, que não sei se tem uma ou duas dores, que essa é o que está no centro do nosso pensamento estratégico hoje, que nós temos que buscar algum tipo de solução. Qual é a dor ou são as 2 maiores dores do mercado Eu vou hoje? abrir 2 dores, e um para o incorporador e um para o construtor. Para o construtor, é como ele tem mais produtividade dentro do canteiro de obra, com mais controle. Porque hoje a gente fala que se aceita até 10% de perda de uma execução de material
para qualquer indústria é uma loucura. E para o nosso segmento é factível. Sendo que tem obras de 200, 300, 500 milhões, né? 10% são 50 milhões jogados no lixo. Jogados no lixo com perda aceita. Então, essa é uma das visões que a gente tem cada vez mais clara, que é onde a gente está trabalhando para os próximos anos, entregar cada vez mais solução digital para aumentar a produtividade e melhorar a eficiência. E a outra para o incorporador é como efetivamente a jornada digital, do começo ao fim, ela seja fluida para o cliente final dele. Porque está mudando o perfil do comprador. Se eu não me preparar como incorporador, que o meu cerne, a minha necessidade é vender e vender para essas novas gerações, se eu não estiver pronto para entregar uma solução digital de ponta a ponta para ele e que resolva várias coisas, não só o processo de venda e o processo de acompanhamento, isso vai fazer uma falta muito grande já em 1, 2 anos também para o incorporador. Então, essas são as duas visões macro estratégicas do que a gente olha para resolver dores do mercado. Legal. E dentro disso podem vir várias soluções, não uma só. Até porque essa é a estratégia, né? Querer oferecer tudo, nem todo mundo quer tudo. Você tem que estar justamente flexível e adaptado para a necessidade de cada um dos clientes, né? É isso aí. Então, hoje a gente já tem, a gente já vem com essa estratégia de modularização do produto desde o início dele, e cada vez mais a gente entende que eu tenho que entender muito bem qual é a dor do meu cliente naquele momento e qual uma solução que vai efetivamente gerar valor para ele. Legal. Lucas, agradeço muito a tua participação. E eu que agradeço a disponibilidade, contem sempre com a gente. Legal. Pessoal, tá aqui o link da Mega, entrem lá, atende no Brasil inteiro. A gente tem canais de distribuição no Brasil inteiro. E do pequeno ao gigante. Boa parte das SAs de incorporação no Brasil são clientes da Mega. Não esqueça de curtir esse vídeo e seguir as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e as demais redes. Obrigado.